Queridos irmãos e queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós celebramos o 6º domingo do tempo comum e a igreja, mais uma vez, pelo 3º domingo consequente, ela nos coloca na montanha com Jesus. Jesus ele está fazendo o sermão da montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do livro de Mateus. E nesse sermão Jesus está colocando de maneira resumida todo o programa do que ele vai ensinar nos 3 anos que ele vai caminhar com os seus discípulos. É o que nós chamamos hoje nas escolas e nas faculdades de aula inaugural. Então hoje Jesus está dizendo, que se no passado os profetas e os antepassados sempre valorizaram a lei de Deus como o princípio de uma vida sólida na vivência da fé, muito mais agora. Ele veio para dar pleno cumprimento desta lei. Então, Jesus está dizendo, na primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico. Eclesiástico é um livro que só existe na Bíblia católica, aqui no Brasil, e outras tradições também protestantes seguem. Algumas, a maioria não segue, mas na Bíblia católica ele está escrito e foi considerado um livro inspirado por Deus, e ele foi escrito por Jorge Ben-Sira num período de crise, onde as pessoas estavam esfriando na vivência da fé, os jovens não se interessavam mais pela vivência da lei, da palavra de Deus. Então Jorge Ben-Sira ele vai dizer que existe uma sabedoria na lei de Deus, e ele vai dizer que sabedoria é essa, que é o livre-arbítrio. Deus ele nos dá o livre-arbítrio, nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Agora, a gente está diante de nós o bem e o mal, o que ele vai falar na primeira leitura de hoje. O fogo e a água, a gente escolhe se a gente quer pegar o fogo ou quer pegar a água. O bem e o mal, a gente escolhe se a gente quer fazer o bem ou se a gente quer fazer o mal. Agora, o Jorge Ben-Sira tem uma sabedoria de dizer que aquele que observar os mandamentos serão guardados por Deus. Os que confiarem em Deus viverão, não morrerão. Então olha que coisa bonita, A sabedoria do Senhor é imensa. O Jorge Ben-Sira vai falar para nós. Ele é forte e poderoso, tudo vê continuamente, ou seja, Deus nunca nos abandona. Sempre que a gente vai fazer uma coisa escondida, Deus ele está ali com a gente, vendo o que a gente está fazendo. Quando você vai para o seu adultério, você está escondendo dos seus filhos, você está escondendo da sua esposa, mas Deus está vendo o que você está fazendo. Você pode estar escondendo do seu marido, dos seus filhos, dos seus vizinhos. Deus está ali com você, junto com o seu pecado. Quando você vai fazer qualquer coisa errada, Deus ele vê tudo, ele sabe tudo, nada escapa aos olhos de Deus. Então, a liberdade é sua, e ele conhece todas as obras dos homens, não mandou a ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença de pecar. Então existe o livre-arbítrio, e nós precisamos ser também livres, maduros. Jesus, ele, ao pegar a leitura do Jorge Ben-Sira, do livro do Eclesiástico, e potencializar o evangelho de hoje, ele vai dizer que não veio para tirar nenhuma vírgula, para dar pleno cumprimento. Ele está dizendo que nós somos livres para escolher. Precisamos também ser maduros para assumir na hora das consequências que fomos nós que escolhemos aquilo. Não foi Deus que quis o mal para a gente, não foi Deus que escolheu as coisas ruins para nós, não. Fomos nós mesmos. Então vamos pedir a graça de Deus de fazermos boas e santas escolhas nesta vida. Ser maduro na hora de fazer as nossas escolhas, a partir, diz que a gente aprende mais com as dores, a partir das dores, não ficar lamentando e nem culpando ninguém. Ninguém é culpado de nada na minha vida, nem Deus, nem o meu vizinho, nem o meu pai, nem a minha mãe. Eu, porque Deus me criou e colocou em mim o dom do livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Então Jesus, ele no evangelho de hoje, ele está dizendo que a gente tem que escolher coisas boas, e as coisas boas brotam dentro do nosso coração. É aquilo que nós alimentamos dentro de nós. Então a gente não pode considerar ninguém inútil, chamar a pessoa de patife, de tolo, é considerar a pessoa inútil como uma planta que não serve para nada, pode ser arrancada e jogada fora. Para a gente nunca dizer que as pessoas são inúteis, todos nós somos obras das mãos de Deus, para a gente nunca alimentar no coração coisas que vão nos levar a pecar lá na frente. Então essa radicalidade que Jesus trouxe, se o teu olho te leva a pecar, arranca. Não, Jesus não quer ninguém cego, Jesus não quer ninguém fique deficiente físico. Ele está dizendo que a gente tem que tirar pela raiz o mal que reside em nós, tá atentos, trabalhar isso, fazer essa escolha.
né? Antigamente o pecado era a traição. A mulher traiu o marido, o homem traiu o marido. Jesus vai dizer que não, que o pecado já foram tantos desejos que foram alimentados no coração que acabaram levando à concretização da traição. Então é esse texto bonito, essa parte bonita do Sermão da Montanha que Jesus lê para nós hoje. E a segunda leitura, São Paulo vai falar para nós, né, desse céu, porque no Evangelho Jesus vai dizer que ninguém está excluído do céu. Deus jamais quer o inferno para os seus filhos. Ele falou, se você fizer as escolhas da lei de Deus, você será grande no reino do céu. Se você fizer escolhas que não estão pautadas na palavra, que vão te levar ao pecado, você será considerado pequeno no céu. Então, que mensagem bonita que Jesus traz para nós. Ninguém está excluído do céu. O céu é para nós. A gente só não vai para o céu se a gente não quiser. Que tristeza, é o ser humano que se condena. Deus, ele não condena ninguém, como a gente pensa, como a gente ensina. Então São Paulo vai falar desse céu, né? Tem pessoas que acham que o céu, que a gente projeta no céu coisas que a gente gosta, né? Tem gente que acha que o céu é um jardim, outros já acham que um jardim é muito chato, gosta de cachoeira. Outros já acham que a cachoeira é muito agressiva, gosta do encontro familiar. Outros não gostam disso, acham que o céu é como se fosse uma praia. E cada um projeta no céu aquilo que gosta na sua vida, aquilo que lhe agrada. Mas São Paulo vai dizer que isso é bonito, é importante a gente projetar o céu, pensar no céu, sonhar com o céu, mas o céu é muito mais do que nós podemos imaginar. Não tem como a gente imaginar, né? Então ele vai dizer na segunda leitura de hoje que os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado para aqueles que em vida o amar. Essa sabedoria de Deus é que nós somos convidados a buscar na nossa vida. Então pensamos, meus irmãos, neste sexto domingo do tempo comum, que Deus nos dê a graça de viver aqui na terra uma vida sem pecado. Em que consiste viver uma vida sem pecado? É a gente ser maduro. Penso que fazendo esse sermão da montanha de hoje, Jesus está pedindo isso para aqueles discípulos que iam caminhar com ele 3 anos. Sejam maduros. Vocês é que fazem as escolhas. Então seja maduro também na hora das consequências. Para com essa dinâmica de reclamar do seu patrão, reclamar do seu esposo, reclamar da sua esposa, reclamar da sua casa, reclamar do seu filho, reclamar do padre, reclamar da igreja, reclamar dos colegas de trabalho. Deus te deu o livre-arbítrio. Se sua vida está do jeito que está hoje, se seu desânimo hoje é grande, se a sua fé está desanimando, é porque você permitiu em algum momento da vida que isso acontecesse. A vida é uma via de mão dupla. Tanto vai quanto vem, depende do nosso consentimento, do nosso assento. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então seja maduro para voltar lá na sua vida e ver onde que você afrouxou, onde que você permitiu que aquela situação começasse a tomar o pé que está hoje na sua vida. E aí sim, você vai crescer. Então o Salmo de hoje, o Salmo 18, né? O Salmo 18 é imenso. Um trechinho do Salmo 18 vai dizer: feliz o homem sem